Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo que precisa para planejar o seu day trade, subtrade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E turma, chegou o dia, né? Um dia dramático aí para o Brasil, né? Onde saiu a Lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes e também o tarifaço do Trump colocando 40% em cima dos 10% que já tinha, e com a exclusão de uma lista de itens lá bem relevantes, né? Então, dado que o mercado estava esperando já o tarifaço e nenhuma isenção, né? O fato de ter tido as isenções, o mercado precificou isso daí e deu uma esticada ontem, né? Então, o índice subiu bastante, depois corrigiu, bastante volatilidade, o dólar caiu, depois subiu novamente e tal. Então, ontem, no final do dia, o mercado ainda estava digerindo todas as informações. O que para mim é importante eu pensei muito, eu fiquei de ontem para hoje, né, lendo, ouvindo tudo que eu podia sobre o tema para formar a minha opinião. E eu pensei também muito na forma que eu ia fazer esse vídeo hoje, porque ele é importante. E ao invés de eu ficar explicando sobre Lei Magnitsky, ou sobre os produtos que foram isentados, ou sobre as tarifas que ainda pode vir, ou as outras sanções que pode vir, eu vou me concentrar 100% no impacto que isso daqui pode ter na Bolsa, tá? E a Bolsa, nós falamos aqui de investimento, nós falamos sempre de risco-retorno. Então, o capital, ele é avesso ao risco. E na minha cabeça, pelo tudo que eu vi, nós estamos num momento de muito risco. Então, pensando com a cabeça de investidor, se você está num momento de muito risco, não faz sentido você se expor num mercado, sendo que você tem outras opções, como, por exemplo, o mercado americano, o mercado mundial todo rompendo topo histórico, os balanços das empresas americanas espetaculares, como ontem saiu Meta e Microsoft, ambas com gaps aí de abertura hoje apontando para 9, 8, 9, 10% de gap de abertura em ativos que estão rompendo o topo histórico. Então, assim, quando você olha isso, fala, eu vou colocar meu dinheiro em Microsoft, em Nvidia, em Meta, ou vou colocar meu dinheiro em Petrobras, Vale do Rio Doce ou Banco do Brasil. Então, é nesse sentido que eu estou fazendo aqui a minha análise, e o que eu queria dizer para vocês apesar desse repique que aconteceu ontem, num primeiro momento, eu ainda acho que a situação do Brasil é muito arriscada e que vai vir mais queda. Eu estou trabalhando com esse cenário, vai vir mais queda no Ibov, no mercado como um todo, e o dólar para cima, tá? Por duas razões. Primeira, razão gráfica, o índice perdeu fundo, está apontando para baixo, um dia não faz diferença na tendência, então o gráfico está dizendo que o mercado brasileiro ainda é para baixo e o dólar no gráfico semanal é para cima, marcou fundo e tem possibilidade aí de disparar a qualquer momento. Então, graficamente não tem o que discutir. Falando sobre o risco político, né? Que afeta demais o mercado. O que acontece é o seguinte, você vê de um lado um gorila, que é os Estados Unidos e o Donald Trump, com o poder de destruir qualquer pessoa ou qualquer país, e a gente já viu isso daí acontecer outras vezes, né? Nós estamos falando tanto belicamente, como você viu o que aconteceu lá no Irã, quanto economicamente, a gente vê Cuba, Venezuela, a gente vê o estrago que é capaz de fazer com essas sanções. E quando você olha a intenção dos Estados Unidos e o processo em que está sendo feito, é exatamente o mesmo processo que foi feito com todos os países em que, por qualquer razão, não importa se está certo ou está errado, se você gosta do Alexandre de Moraes, se você gosta do Lula, se você gosta do Bolsonaro, tanto faz. A questão é, os Estados Unidos está com esse objetivo de estrangular o Brasil, seja para dar um exemplo para o mundo, ou seja realmente porque tem interesses no Brasil e quer que o Brasil saia dessa rota em que ele está, nessa rota antidemocrática, segundo os olhos dos Estados Unidos. Isso está muito claro em todas
as cartas, em tudo, a forma como é feito, as razões, por mais que, e aí eu estou dizendo que eu não quero entrar nesse tema político, né, de defender uma coisa ou outra, porque se você assiste um jornal da Globo News, o que eles falam é, não, tá tudo tranquilo, não, o Alexandre de Moraes não tem patrimônio nos Estados Unidos, vai ficar tudo bem. Agora, se você vai realmente a fundo e procurar informação, você vê a gravidade do negócio, não é nada disso, é extremamente grave o que foi feito, e inclusive é extremamente grave a hora que você olha quem são os parceiros, né, do Alexandre de Moraes, ou seja, quem foram os caras que já sofreram essas sanções e o que aconteceu com eles, o que aconteceu com seus países e tudo mais. Então, essa escalada, pelo lado do governo americano, ela não tem nenhuma indicação, e outra, a gente tem que colocar, não é só o Trump, né? Você tem o Marco Rubio. O Marco Rubio é um imigrante foragido de Cuba, da Revolução Cubana. Os pais dele foram para os Estados Unidos lavar prato, fugindo do Fidel Castro. Então, esse cara hoje está lá com o segundo cargo mais importante dentro dos Estados Unidos, e ele não quer que nenhum outro país passe o que a família dele passou por Cuba. E quando ele vê o que está acontecendo no Brasil, a interpretação dele é de que o que o Alexandre de Moraes está fazendo está indo nessa direção. Não sou eu que estou falando, tá? Isso daí é só você olhar as palavras do Marco Rubio. E não está fazendo isso aí só contra o Brasil. Também está indo na mesma direção contra a Colômbia, contra o Panamá, ou seja, governos alinhados com esse bolivarianismo, com BRICS, com todas essas porcarias que a gente já sabe, né? Então, quando você olha esses agentes, né, esses atores, com a forma que eles pensam, eles não vão recuar nem um milímetro, pelo contrário, eles vão continuar pressionando para conseguir o que eles querem. E o que eles querem é que o Brasil dê um cavalo de pau e saia dessa situação que está, com esse governo Lula querendo desbancar o dólar, se alinhar com China, blá blá blá, e Alexandre de Moraes censurando, multando empresas americanas e cidadãos americanos. Então, assim, isso daí é impensável para os caras. Então, assim, não tem nenhum jeito disso daí recuar. E quando você olha do lado do Brasil, também não tem nenhum jeito de recuar. Por quê? Você olha o Lula, ontem, no meio de tudo isso, o Lula dá uma entrevista no New York Times falando que ele não tem medo dos Estados Unidos e que o Brasil é um país tão grande quanto os Estados Unidos e que ele não vai ser tratado dessa forma e que se o Trump, de novo, né, não é a primeira vez que ele fala, mas ele vai lá no New York Times, que é o jornal mais ofensivo ao Trump, e ele fala que o Trump é um criminoso, que se o Trump vivesse no Brasil e tivesse feito o 6 de janeiro no Brasil, ele estaria na cadeia. Então, assim, você vê que do lado brasileiro também não tem nenhuma intenção de recuar. E dois bicudos não se bicam, né? Minha avó já dizia. Então, e o Alexandre de Moraes também não vai ter nenhuma intenção de recuar. A gente conhece, ele sempre dobrou a aposta e ele vai continuar dobrando a aposta. Num primeiro momento, o Barroso, o STF, Gilmar Mendes, todo mundo, o Congresso, né? Todo mundo saiu em defesa do Alexandre de Moraes. Não, soberania, blá, 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 blá. Se continuar nessa linha, o que vai acontecer? Eu já falei isso daí na sala, vou falar aqui para vocês. O que vai acontecer é que o STF vai dar uma canetada dizendo que nenhum banco pode repelir o Alexandre de Moraes, nenhum banco brasileiro. Só que o que acontece se eles fizerem isso e os bancos tiverem que manter as contas abertas, seja o Banco do Brasil onde ele recebe o salário dele, né? Tiverem que manter as contas abertas do Alexandre de Moraes, esses bancos todos têm relacionamento com os Estados Unidos. Em última instância, eu vou pular direto para o fim, tá? Em última instância, os Estados Unidos pode chegar ao extremo, e já fez isso em outras situações, ele pode chegar ao extremo de chegar e falar assim, ok, Banco do Brasil, você quer continuar pagando salário para o Alexandre de Moraes? E você quer continuar com a conta dele aberta? Tudo bem, eu te tiro do SWIFT. E todo mundo sabe que os bancos fora do SWIFT, você precisa fazer câmbio, você precisa fazer remessa, tudo isso daí. Você saiu do SWIFT, está morto. Então o banco quebra. E o Brasil quebra junto com isso daí. Então, assim, hoje o risco Brasil explodiu. E isso ainda não está refletido no gráfico. Tá? Então, para mim, a situação ainda vai piorar muito antes de começar a melhorar, porque na minha análise, e aí eu posso estar equivocado, tá? Estou compartilhando aqui com vocês, cada um tire suas conclusões,
Na minha análise, os Estados Unidos não tem nenhum motivo para recuar e o Brasil não tem nenhum motivo para recuar. Então esse negócio só vai piorar, tá bom? Isso deve ser refletido na bolsa. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, indo agora para os gráficos, que é o que interessa, né? Então, nós vemos aqui o mundo inteiro, ontem, teve um dia de correção. Mas foi um dia, lembra, ontem, no final das contas, foi super quarta, né? Uma coisa super importante. E eu acabei nem falando na introdução, né? Porque acabou sendo ofuscado pelos outros temas. Mas na super quarta, o que aconteceram duas coisas, né? Primeiro, o Brasil manteve os juros, né? 15%, então não muda nada a situação do Brasil. Juros de 15% é absurdo, isso daí é outra coisa que trava a economia brasileira, não tem dúvida. Os Estados Unidos também foi um dia turbulento, porque o Powell deixou claro, ele falou assim, olha, não está garantido o corte, não cortou, né, nessa reunião, e não está garantido o corte de setembro, que o mercado estava precificando o corte de setembro. E ele falou, olha, não está garantido não, nós ainda vamos ver como é que vai dar esse negócio das tarifas e tudo mais, e em setembro nós vamos tomar a decisão. Por enquanto, fiquem felizes de que nós não subimos os juros. Então, assim, deu uma espetada para baixo, inclusive criptomoedas, todo mundo deu uma espetada para baixo. Depois, na hora que terminou a reunião, não sei o que, o discurso dele, o mercado subiu e rompeu o topo, até por conta dos balanços das empresas e tudo mais, né? Então, ontem foi um dia realmente atípico. E aí, falando de S&P 500, nós vamos ver nos mercados futuros, vocês vão ver a diferença, né? Quando você olha isso daqui, você fala assim, ontem foi um dia de correção. Com exceção aqui do pessoal dos semicondutores, né, que estão, desde que chegou um acordo lá com a China nesse tema, eles continuam rompendo o topo histórico e estão andando, né? Então, mas quando a gente olha as magníficas aqui, nem parece tanto assim. Só que vocês vão olhar nos gráficos agora e o pré-market, como é que esse negócio está absurdamente para cima. E aí então a gente começa aqui pelo VIX, aonde ontem pensou em dar uma espetadinha aqui, já está de novo trabalhando abaixo dos 15, ou seja, está tudo ok com relação à incerteza no mercado americano, né? Contrário do Brasil. Os juros continuam no mesmo patamar, nos Estados Unidos, na Europa também, e no Japão também, olha, começando aí para cima, mas isso aqui ainda é uma consolidação, né? Então, ok. Agora, o S&P 500, olha lá, fazendo, neste momento, pivô de alta. Então, nós tivemos aqui uma espetada, aqui, vou colocar no gráfico de 60 minutos, para vocês entenderem, que ele deu essa espetada aqui na hora que o Paulo estava falando, né, falou, não vai rolar, né, corte e tudo mais, mas aí depois o mercado entendeu que, ok, vamos continuar com esse cenário e vamos romper topo histórico, né, então foi essa volatilidade que aconteceu ontem que foi grande, e isso aconteceu no mercado inteiro. Então, de qualquer jeito, olha só, pivô de alta no topo histórico no S&P 500, não preciso falar mais nada, é o gráfico que está falando, tá? Nasdaq, olha só, barra de ontem e barra de hoje aqui, rompendo o topo histórico também, indo embora, né? O Dow Jones ainda não foi, mas a qualquer momento ele deve ir, tá? Obviamente não tem a mesma velocidade. Assim como as small caps também estão ainda consolidadas, né? Mas em algum momento esse negócio deve romper. Quando a gente vai para a Europa, olha, nós temos a Alemanha aqui, que segurou aqui nesse fundo, né, e está voltando aqui para testar o topo histórico. Então está tudo ok. O Reino Unido, neste momento, fazendo pivô de alta aqui, rompendo essa consolidação. A França ainda continua no meio do caminho. A Espanha rompeu, que eu falei que tinha essa compra aqui, né, rompeu, um belo de um rompimento, e ontem colocou a cabeça para fora e hoje confirmou e está indo embora, né? E quem também fez a mesma coisa foi a Itália, olha só, também estava aqui nesse topo histórico aqui e tal, e ontem fez o rompimento, né? Hoje está aqui dando uma paradinha, mas também rompimento de topo histórico. Então você vê que a Europa está indo muito bem e os Estados Unidos também estão indo muito bem. Aí quando a gente vai aqui para China e Japão, nós vemos aqui, olha, a China nesse momento aqui fazendo uma correção, mas é zigue-zague de alta, né? Isso daqui é pullback no topo rompido, não tem problema nenhum. E o Japão, que está aqui no topo histórico, né? Deu uma voltadinha, fez aqui o pullback e hoje já virou para cima. Então, nós temos tudo para ir romper o topo histórico. Ou seja, o mundo está muito bonito, né? Mercados emergentes, zigue-zague de alta, estou fazendo só pullback. O nosso EWZ, olha, ontem ele fez toda essa rabiscada aqui, né?
e hoje o pré-market está aqui mais ou menos na mesma região, né? Então, a questão agora é graficamente, nós ainda estamos aqui, olha, ele perdeu o fundo, fez um pullback e, na minha leitura, isso daqui já marcou topo e vai virar para baixo. Eu estou trabalhando com esse cenário, mesmo que isso não aconteça hoje ainda, tá? Mas é o cenário que eu estou trabalhando. O petróleo fez uma bela de uma reação aqui, o que ajudou a Petrobras também, né? Ontem, que teve um dia de alta, mas o petróleo está consolidado, ele estava consolidado aqui na região de 70, ele deu uma estourada, de qualquer jeito, acho difícil dele vir testar aqui os 80, né? Mas vamos ver. O minério de ferro descendo aqui, o que vai prejudicar a Vale. O cobre desceu bastante aqui, né? Então os metais preciosos fizeram uma correção aqui, onde a gente vê, por causa desse negócio das tarifas, né? Tá chacoalhando isso daí. Nós temos o ouro aqui, que ontem ele fez essa queda, hoje ele está voltando, devolvendo essa queda aqui, então se ele fizer esse falso comprimento de fundo aqui, ele pode testar o topo novamente. A prata também fez a correção, mas é um pullback aqui no topo, a gente vai ficar de olho nessa região, uma região boa de compra, né? Se ela marcar um fundo aqui, 1, 2, 3, e a mesma coisa a platina, né? Também fez uma correção forte, e tudo isso aí por causa da bagunça das tarifas, tá? Mas a tendência ainda é de alta, veio aqui, tocou na média, essa região de suporte, se fizer um sinal aqui, tem compra na platina também. O urânio continua na mesma, fazendo pullback aqui, se romper o topo tem mais compra. O DXY se fortaleceu ontem, olha só, deu uma bela, deu uma estourada aqui, ou seja, apesar de tudo, o dólar está voltando a ficar forte com todas essas bagunças que aconteceram com as tarifas. Então, está de novo aqui na região dos $100, né? E o Bitcoin continua consolidado, deu uma espetada ontem para baixo aqui, mas sem problemas. E o Ethereum também, olha só, está prestes a romper topo aqui, né? Falando sobre as magníficas, porque está tendo os balanços, aliás, eu esqueci de mostrar para vocês os balanços, né? Hoje nós temos aqui algumas coisas importantes. O que aconteceu aqui? Cliquei, desculpa, turma, peraí. Pronto, cliquei sem querer numa propaganda aqui. Olha, o que nós temos hoje aqui de notícia que é importante. Aqui os Estados Unidos vai ter o Core PCE, que ontem teve esse PCE aqui, mas foi do PIB, né? E aqui esse daqui que é o importante, esse 2,7 aqui, que é o que o Powell olha para os juros, né? E temos aqui Initial Job Claims, e lembrando, amanhã ainda temos o payroll, né? Então ainda tem mais volatilidade para vir, né? Falando sobre os balanços, nós temos aqui, olha, hoje nós temos Apple, Amazon, Mastercard, do lado do Brasil nós temos TIM, e vamos ver aqui o que aconteceu ontem, né, que é importante. Olha só, a Microsoft, por que ela deu essa paulada para cima? Ela estava com previsto 3,37 de earnings per share, deu 3,65, e a receita de 73,79 bilhões para 76,48. Espetacular. A meta a mesma coisa, olha só, 5,85 para 7,14 e de 44 para 47 bilhões de receita. E assim por diante, né? O Bradesco teve aqui um balanço também positivo, né, acima do esperado, e o Santander decepcionou um pouco, tanto é que o Santander ontem caiu, né, e depois ele acabou voltando no final do dia. Mas olha, de novo, mais uma vez, quase todos os ativos aqui verdinhos, bonitos, e está rolando tudo bem, né? Voltando aqui para os gráficos, então, agora vamos ver as magníficas, o que está acontecendo com elas, né? Então nós temos a Apple, que ainda não reagiu, mas hoje vai ter o balanço, eu não duvido vir um balanço bom e ela romper esse topo. A Microsoft, o pré-market nem aparece aqui no gráfico, olha só onde ele está aqui. Ela ontem fechou aqui nos 514, está abrindo hoje nos $557. Eu ainda, olha, eu estava com medo aqui do balanço, eu estou nessa posição aqui, desde aqui de baixo, né? E aí, o que eu fiz? Eu coloquei no bolso a maior parte, mas eu deixei um pouquinho, assim, vai que esse negócio sobe, né? Pelo menos eu participo da brincadeira, e foi a melhor coisa que eu fiz, né? A Amazon também, olha, gap de alta aqui, topo histórico. O Google está na mesma aqui, mas está prestes a fazer um pivô. A Meta,
Olha só, outra também que sumiu do gráfico aqui, o pré-marketing. Ela fechou ontem nos 695, está abrindo hoje nos 777. Olha só que paulada, né? E rompendo o topo histórico, né? Não tem muito erro essas empresas. A Netflix, olha, tá com cara de que vai segurar esse fundo aqui e virar para cima. A Tesla continua na mesma consolidação, tá? Tá até rolando aqui um afunilamento aqui dessa Tesla, né? Veja aqui. Opa. E nós temos isso daqui, né? Isso daqui é uma compressão de volatilidade, isso aqui pode romper a qualquer momento, né? E a NVIDIA aqui continua para cima, aqui, vou até apagar essa consolidação aqui, que já ficou para trás, né? Continua para cima aqui, mais gap de alta e tudo mais, né? Então, mercado americano muito bonito. Vamos ver agora o que está acontecendo no Brasil. Então, olha, turma, o DI ontem deu uma subidinha aqui por causa da volatilidade, né? O índice fez essa volatilidade aqui e é sobre isso que eu quero falar com vocês no gráfico, né? O que acontece? Nós tínhamos aqui essa região onde era um fundo importante, né? Ou seja, tinha vários testes aqui desse fundo e ele perdeu. Perdeu esse fundo, veio aqui, olha só, fez essa barra pesada, tal, não sei o que, aí ficou 3 dias de alta aqui, a gente falou assim, putz, será que vai? E o que aconteceu? Foi só pullback. Aí aqui, ó, 3 dias de baixa pesada, e aí nós temos esse dia aqui com volatilidade, por todas as razões que eu falei lá no início do vídeo. Então, você achar que esse dia aqui vai representar uma reversão de tendência é ingenuidade, né? Nós estamos trabalhando ainda abaixo desse fundo aqui, né? Ou seja, tem topo mais baixo, e aqui a gente não sabe até onde vai, né? Então, eu estou trabalhando com esse cenário, e quando a gente olha aqui o gráfico de 60 minutos, veja lá, nós temos aqui este topo, aí depois desceu aqui, marcou outro topo, desceu aqui, marcou outro topo, e aqui, para mim, isso daqui é um topo, né? Porque ele subiu aqui, foi até quase 136 mil pontos, e acabou fechando aqui nos 134.500, ou seja, desceu 1.500 pontos. Inclusive, eu fiz essa venda aqui. Na hora que ele chegou aqui perto dos 136, eu fiz a venda, eu postei lá no Tudo sobre a Bolsa de Valores, tá? Eu comentei sobre o que estava acontecendo ontem, uma oportunidade aqui. Então para mim, olha, esse negócio aqui continua caindo, né? Não mudou isso daqui. Então, se mudar, eu mudo de opinião, tá? Mas até agora, para mim, continua sendo oportunidade de venda. Então, para hoje, o que nós vamos ficar de olho aqui? Se perder essa região aqui, tem venda, e não tenho o menor medo de colocar o stop aqui e fazer essa venda, tá bom? E eu não vejo compra no índice de jeito nenhum. Olhando aqui o dólar também, olha, se espivitou, aliás, hoje vence o contrato do dólar, né? Tem que fazer a rolagem, quem está posicionado no dólar, e ele teve bastante volatilidade, aquilo que eu descrevi, né? Veja que num primeiro momento ele estava subindo aqui, aí depois, quando saiu o negócio das isenções, o dólar veio aqui para baixo e depois voltou aqui para o meio dessa consolidação. Então, assim, para mim o dólar não mudou. Eu ainda continuo que esse dólar aqui pode explodir a qualquer momento por conta de todos os riscos que a gente está correndo no Brasil, que eu falei lá no começo, tá? Mas está consolidado, não tem muito o que fazer, tá? As small caps fizeram uma reação aqui, mas eu falo novamente, né? Nós perdemos o topo. Aí, olha só, aqui também teve uma reação, mas continuou caindo. Aqui também teve uma reação, para mim não muda muita coisa. O Itaú, um dos ativos mais fortes da Bolsa Brasileira, fez uma reação, mas olha, continua trabalhando abaixo desse fundo aqui, tá? Não acho que tem venda no Itaú, já falei, a tendência macro é de alta, mas o que acontece? Esse negócio dos bancos, que eu falei para vocês, sobre o negócio se o STF dobrar a aposta e mandar uma ordem lá que nenhum banco pode encerrar a conta do Alexandre de Moraes, esse negócio pode ficar muito feio para os bancos, tá? Nós temos vários bancos europeus, tá? Não vou nem citar aí ao redor do mundo, mas nós temos vários bancos europeus que já tomaram multas bilionárias. O PNB Paribas, que é um dos maiores bancos da França, ele tomou uma multa de 9 bilhões de dólares por conta de uma porcaria dessa. Um cara que entrou na lei Magnitsky, o banco não fechou a conta dele, continuou, não sei o que, e, tomou a multa, e a multa é o seguinte, fala assim, tudo bem, você não quer pagar, está fora do SWIFT. Tudo bem, vou pagar e vou continuar
fazendo negócio com vocês. Então, essa é a minha preocupação, tá? O Bradesco também reagiu, mas aqui, se você olhar o que o preço está fazendo, continuamos descendo, né? A Sambi, ontem, ela tinha aberto aqui já com gap de baixa, desceu e aí depois ao longo do dia subiu. Mas o que acontece? Olha, veio aqui e não conseguiu vencer. Então, para mim, hoje tem venda aqui nessa Sambi para day trade, tá? O Banco do Brasil nem reagiu. O Banco do Brasil provavelmente é o mais afetado aí por esse negócio aí, por ser ele que paga o salário lá do Alexandre de Moraes, né? A Vale caiu porque o minério de ferro caiu e a Petrobras subiu por causa do petróleo, mas ainda está aqui nesse miolão aqui difícil de operar, tá bom? Então, turma, deixa eu mostrar para vocês aqui uma empresa que é um exemplo do que puxou o índice para cima ontem. Esse cara aqui, ó, foi o maior beneficiado e a Embraer fez um candle aqui de quase 11% ontem. É um ativo em tendência de alta, ele estava prejudicado aqui por causa do risco das tarifas, e quando falou que a Embraer ia ficar fora, se beneficiou. Então a gente vê aqui no gráfico 60 minutos, olha, que foi exatamente naquele momento que saiu a carta, ele subiu tudo isso daqui, né? Então isso puxou o índice, mas uma andorinha não faz verão, tá bom? Então, turma, é isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado, muita calma, siga o gráfico, que nessas horas é a melhor coisa que você faz. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodano, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaNX, tem link na descrição do vídeo.